E aí, gente, tudo bem? Galera, módulo seguinte agora, constante de equilíbrio. Então, a gente já trabalhou com condição de equilíbrio no módulo anterior. Falamos aí o que era necessário, né? Reações reversíveis, velocidade direta igual a velocidade indireta, concentração se tornava constante após atingir o equilíbrio. Agora a ideia é descrever uma expressão matemática, uma constante, que ela vai valer para qualquer reação em equilíbrio e que permita você ter uma noção sobre alguns fatores dessa reação. A gente vai ver depois aí. Então, quando eu vou pensar em montar isso daqui, eu me baseio numa reação reversível, pode ser, por exemplo, esta reação genérica, e aí eu lembro que o sentido direto da reação eu vou chamar de velocidade 1. O sentido indireto eu vou chamar de velocidade 2. Pensando que essa reação reversível, e isso a gente vai levar em conta para qualquer reação reversível, seja uma reação elementar, uma reação de uma única etapa, como é que ficaria a lei de velocidade para a reação direta? Olha só, velocidade 1 é igual a K1 vezes concentração de A, na Azinho, vezes concentração de B, na Bzinho. Isso aqui está feita a lei de velocidade para a reação direta. A velocidade da reação indireta é o quê? V igual a K2 concentração de C vezes concentração de D. Feito também. Agora que eu tenho as duas feitas, eu vou pensar o seguinte. Eu vou pegar isso aqui e vou igualar as velocidades, lembra? No equilíbrio, V1 é igual a V2. Então, no momento em que eu igualar essas velocidades, o que eu tenho? Olha só, K1 vezes concentração de A vezes concentração de B é igual a K2 concentração de C concentração de D. Isola constantes para um lado, concentrações para o outro. K1 sobre K2 é igual a concentração de C vezes concentração de D sobre concentração molar de A vezes concentração molar de B, elevado aos seus expoentes. Agora, K1 sobre K2 é uma razão das constantes de velocidade. E aí, quando eu pego uma constante e divido por outra constante, eu vou ter uma nova constante. Essa nova constante aqui, ó, vai ser chamada de constante de equilíbrio ou de constante em função da concentração. Então, eu posso escrever Kec ou Kc. E aí eu vou dizer, por exemplo, né, que a constante em função da concentração é igual a concentração de C vezes a concentração de D sobre a concentração de A vezes a concentração de B. Aí eu descrevi a constante para esse equilíbrio. Qualquer reação química, vocês vão descrever essa constante. Vocês não precisam, tá, fazer toda essa definição que eu fiz, vocês vão direto para a parte em azul, só que eu queria mostrar de onde veio, principalmente para explicar uma coisa. Lembra que lá em cinética química, nós falamos que a temperatura afetava a velocidade de uma reação. E ela afetava a velocidade da reação justamente na ideia de, ao mudar a temperatura, mudava-se o valor da constante de velocidade. Se a constante de equilíbrio, aqui, ó, vem das constantes de velocidade, o que acontece? Ao mudar a temperatura, ao variar a temperatura, você acaba afetando a constante de equilíbrio. Então ela é uma constante que tem um valor fixo, constante, né? Para uma determinada reação, a uma dada temperatura. Quando eu altero a temperatura, muda o valor da constante para aquela reação. Agora, se eu mudar somente a concentração de um dos reagentes, a minha constante vai ser a mesma. E aí, a concentração dos demais vai reagir de uma maneira distinta. O que a gente vai ver lá na frente, chamado de princípio de Le Chatelier. Tranquilinho? Agora, a partir do momento que eu entendo isso aqui, eu posso simplificar a minha constante. Olha só, eu tinha lá que C e D eram produtos, A e B eram reagentes. Então eu posso dizer que a constante de equilíbrio é a concentração molar dos produtos sobre a concentração molar dos reagentes. Sempre lembrando, cada um elevado à sua ordem. E aí, eu posso entender para que serve essa constante. Saber a constante de equilíbrio, entre outras coisas, me ajuda a quantificar os rendimentos.
Eu posso dizer aqui, ó, que quanto maior o valor do Kc, maior o rendimento da minha reação. Olha para a expressão ali em cima. Para que eu tenha um grande valor, um número elevado aí, para o Kc, significa que a concentração de produto é maior. Logo, quer dizer que eu tenho um grande rendimento. Então, quanto maior a constante, maior o rendimento da reação. Um fato legal. Outra coisa aí, também posso dizer que quando eu vou calcular isso aqui, reparem, gente, é concentração molar. Então não faz sentido nenhum eu colocar compostos aí que não tenham variação de concentração. Professor, como assim? Por exemplo, um sólido. Quando eu penso em um sólido, se ele está sólido, ele não vai estar em solução. Resultado, o que aconteceu? Você não tem concentração molar. Lembra? Mol por litro. Resultado, nós não colocamos sólidos nas constantes. E nem a água líquida. Formalmente, nós não colocamos o solvente puro. O nosso principal solvente é a água, então a gente acaba considerando aí que a água no estado líquido não é colocada, desde que ela seja o solvente. Tá? Então, só deixar um asterisco aqui, quando a água for o solvente, tá? É porque pode acontecer, principalmente em reações orgânicas, que vocês ainda verão ano que vem, de você ter um produto que é a água, numa reação em meio aquoso. Aí a água foi formada, então ela entraria na expressão. E essa constante, como ela vem da lei de velocidade, lembra que a constante de velocidade tinha unidade, mas que mudava conforme a ordem, lembra? Se a ordem era 1 era uma constante, se a ordem era 2 era outro valor para a constante, outra unidade. Consequência, se nós tivermos reação direta e reação inversa com ordens distintas, a nossa constante de equilíbrio apresenta uma unidade. E ela vai variar conforme a diferença das ordens. Se as ordens forem exatamente iguais, a nossa constante de equilíbrio não terá unidade. Na prática, gente, normalmente, olha só, normalmente não utilizamos. Tá? Vocês vão ver que nos exercícios que a gente vai fazer daqui a pouquinho, nós não vamos colocar valor para a unidade. Por que eu friso que ela pode ter? Já teve uma questão, foi de uma somatória, só não lembro agora se foi da UFSC ou da UEM, que dizia que as constantes de equilíbrio nunca apresentam unidade. E a galera foi e marcou direto, porque estava acostumado a só ver um número. Só cuidado, aquele nunca já deveria ter deixado o pé atrás. Outra coisa, pode ter unidade assim, a gente que não usa. Tranquilo? Sabendo isso, uma questãozinha para vocês aí. Coloquem para mim, por favor, pausem o vídeo e coloquem as constantes. Escreve aí, pega o papel, monta as constantes para essas 6 reações. Melhor, monta para as 3 primeiras e aí a gente já confere. Magicamente apareceram as respostas, né? Então, olha só. Concentração de produto, amônia ao quadrado sobre nitrogênio vezes hidrogênio ao cubo. Lembra sempre de levar em conta os coeficientes estequiométricos. Trióxido de enxofre ao quadrado sobre dióxido ao quadrado vezes O2. E CO2 vezes monóxido de nitrogênio, monóxido de carbono vezes dióxido de nitrogênio. E eu montei as expressões. Essa etapa, normalmente, vocês terão que fazer nos exercícios. Agora, vamos dar uma olhada nos outros 3, 4, 5 e 6, e esses a gente faz juntos, porque eu queria mostrar algumas coisinhas para vocês. Se você já fez, só confere. Olha a 4. Kc é igual concentração de CO2 vezes, CaO é sólido, não entra. CaCO3 é sólido, também não entra. Então, concentração em função é o CO2, acabou, está feito. O 5. Kc é igual concentração de amônio vezes a hidroxila, então, né? Foxy sobre concentração de hidróxido de amônio. Reparem que o hidróxido de amônio entrou, gente, ele está meio aquoso, tá? Lembra que meio aquoso significa estar dissolvido em água. E a 6, olha só, a constante é
a concentração de ácido carbônico sobre, aqui, ó, a concentração molar de quem, gente? Cuidado que agora eu tenho água líquida. Só que, como a água líquida eu já sei que não entra, só vai ser o CO2. Se você ficou na dúvida em relação à água, uma coisa que você pode levar em conta. Água no estado líquido, reagiu. Olha o produto aqui, ó, no estado aquoso. Lembra, estado aquoso é dissolvido em água. Então a água é o solvente, não entra. Tem sistemas em aquosos, a água já não entra. Beleza? Aí fica mais fácil de você perceber. Uma pergunta bastante comum é relacionada até à questão 4 ali. Imagina que eu te dou a reação da 4, só que eu te dei ela assim, ó. CaO mais CO2 virou CaCO3. Tá? Esse aqui é nosso 7, aí, nosso bônus. Então, quando eu vou montar o K para 7, olha só. CaCO3 é sólido, tá aqui do lado. Carbonato de é um sal sólido. Então, não tem como colocar ele aqui. Aí eu faço o quê? Coloco 0? Não pode. Se eu colocar 0, 0 sobre qualquer coisa, já era. Então, quando eu tenho alguém que não tem concentração, é como se eu colocasse o número 1. Então, 1 sobre concentração molar de CO2. O óxido de cálcio também não entra, porque também é sólido. E aí tá feito. Então, um exemplo diferente só para mostrar que, se não tem, coloca o número 1. Tranquilo? É como se aqui, ó, tivesse dividido por 1. Né? Porque esse aqui seria 1. Agora, vamos calcular isso aqui. Olha a primeira questão. Nós temos algumas formas de questões, gente. A primeira, ele me dá a reação, já vou ler ela com vocês, e me dá as concentrações. Uma situação. Uma outra situação é ele me dar a constante, dar algumas concentrações e pedir uma concentração de outro. Um caso plausível. Também é possível dar através dos gráficos, que a gente viu na aula passada. Outro caso possível aí, plausível. E também é possível, nos próximos vídeos aí, ele fornecer para a gente a concentração, dando só os dados iniciais e alguma coisa sobre a reação. E aí nós vamos montar uma tabela para falar sobre essa reação, que é a versão mais elaborada. Para essa daqui, olha só. Calcule a constante de equilíbrio em termos da concentração para a reação representada pela equação química 2SO2 mais O2, formando 2SO3. Sabendo que nas condições de temperatura e pressão em que se encontra o sistema, existem as seguintes concentrações dos compostos presentes no equilíbrio: SO3, O2 e SO2 e os seus valores aí. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é montar a constante. Vamos lá. Constante é concentração de SO3 ao quadrado sobre concentração de SO2 vezes, ao quadrado, né? Concentração de O2. Uma coisa que pode ser que algum de vocês fique na dúvida é, professor, mas como é que eu vou saber quem é reagente e quem é produto? Lembra sempre, o sentido direto numa reação de equilíbrio é da esquerda para a direita, do sentido de leitura. Sempre, sem exceção. Então, sentido direto, sentido indireto. Tranquilo isso? Agora a gente substitui os valores. A constante aqui é igual SO3, 0,3. Eu vou passar isso para a anotação para ficar mais fácil. Olha só. 3 vezes 10 na menos 1 ao quadrado sobre SO2, 1 ao quadrado, vezes O2, 1,5. 3 ao quadrado é 9, vezes 10. Potência de potência, lembra? Multiplica. Na menos 2, sobre 1,5. 9 dividido por 1,5 dá 6, vezes 10 na menos 2. E essa é a minha constante. Posso dizer então que Kc é igual a 6 vezes 10 na menos 2, ou 0,06. Tranquilo? Calculado, bem de boas rapidinho aí. Agora, questão 2. Essa aqui é a outra versão que eu falei. Olha só. A altas temperaturas, o nitrogênio reage com o oxigênio, produzindo monóxido de nitrogênio, um poluente atmosférico. Na temperatura de 2000 Kelvin, a constante do equilíbrio é de 4 vezes 10 na menos 4. Nessa temperatura, se as concentrações de equilíbrio de N2 e de O2 forem respectivamente 4 vezes 10 na menos 3 e 1 vezes 10 na menos 3, qual será a do NO? Bom, de novo eu vou ter que montar a constante. Montando a constante, Kc é igual a concentração de NO ao quadrado sobre a concentração de N2 vezes, aqui, ó,
a concentração de O2. Todo mundo na 1 embaixo aqui. Agora eu substituo os valores. O valor da constante eu tenho 4 vezes 10 na menos 4. Então, 4 vezes 10 na menos 4 é igual. A concentração do NO é que ele quer saber, ó, qual será do NO? X ao quadrado. Sobre N2, 4 vezes 10 na menos 3, vezes O2, 1 vezes 10 na menos 3. Então, x ao quadrado é igual. Aqui, ó, 4 vezes 4 é 16. Vezes, gente, 10 na menos 4, vezes 10 na menos 3, vezes 10 na menos 3. Multiplicação, lembra que eu somo as potências, mantendo a base. Então, 10 menos 3, com mais menos 3 dá menos 6, com mais menos 4 dá menos 10. Então, aqui, ó, 16 vezes 10 dá menos 10. Agora eu tiro a raiz disso. X é igual a raiz quadrada de 16 vezes 10 na menos 10. X é igual a 4 vezes. Como é que eu faço a raiz quadrada de 10 na menos 10? Isso aqui, gente, ó, é igual a 10 na menos 10 elevado a 1 meio. Ou seja, isso aqui é 10 na menos 10 sobre 2, ou seja, 10 na menos 5. Tá? Quando a gente tem potência na raiz, lembra que você está fazendo isso aqui, ó. A raiz quadrada é elevar 1 meio, a raiz cúbica é elevar 1 terço. Então eu posso usar esse artifício, ou ainda, né, eu poderia simplesmente aqui lembrar que na potência eu tenho um 2 aqui, ó, e fazendo o caminho rápido, 10 dividido por 2, 5. Então eu teria ali 4 vezes 10 na menos 5 como resposta. Agora eu posso pôr unidade. Mol por litro. Por que mol por litro? Porque eu estou encontrando uma concentração. E a minha resposta, letra D. Beleza? Isso que eu escrevi em vermelho é legal você lembrar, tá? Você vai ter que tirar bastante raiz de potência. Então, saber fazer raiz de potência é bem bacana. Por isso que eu mostrei a definiçãozinha aqui, como um exemplo, né? E nossa terceira questão, o outro caso que eu falei. Então, te dou um gráfico e quero calcular a constante. Vamos lá. Vou montar a constante, como sempre. Ó, constante é igual a concentração de AC vezes B ao quadrado sobre concentração de A vezes B2C. Agora, substituo. Onde é que está em equilíbrio? Lembra da aula anterior? A partir do momento que a concentração ficou constante, está em equilíbrio. Preciso pegar exatamente o pontinho que começou o equilíbrio? Não, gente, é constante. Então aqui, ó, traça uma linha aqui e fala que aqui já tem equilíbrio. E aí você pega os valores. KC é igual. No equilíbrio, o AC vale 1 vezes o B, que vale 4 ao quadrado, sobre o A, que vale 2, vezes o B2C, que vale 5. Ou seja, olha só, o KC é igual a 16 sobre 10. O KC é igual a 1,6. E aí está calculado aí a constante e a alternativa é a letra B. 3 formas possíveis, tá, para você calcular. O que eu vou te pedir agora? Para que você faça as questões de 6 a 9, como sempre. Venha para a aula de atendimento na próxima semana aí, na terça, para a gente fazer juntos a 4 e a 5, se tiver problema. A 4, leiam com atenção. Cuidado lá que tem um volume, então lembra de passar para a concentração molar. Tá? E olhem também aí no estudos, tá? A lista, aula 20, química, então, constante de equilíbrio. Gente, como sempre, né? Bom demais estar aí junto com vocês. Forte abraço, obrigado e até a próxima.